A paz do Senhor, amados, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui hoje que eu quero ler uma palavra. Eu vou ler o capítulo inteiro, porque tem muitas pessoas que carecem de conhecimento da palavra de Deus. Ezequiel 18. É um capítulo extenso, mas eu acredito que tenha necessidade para que todos nós conheçamos a palavra. A responsabilidade é pessoal, diz o título. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tem de vós? Vós que dizeis esta palavra acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo ninguém, tornando o devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, para obrar segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações, se ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestido, desviar do aflito sua mão, não receber usura em demasia, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá. Pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio?
Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera, e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não torno prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Esse livro de Ezequiel, capítulo 18, li todos os versículos dele. Por quê? Porque tem muitas pessoas que passaram por denominações e às vezes transgrediram, aconteceu algum problema, teve alguma coisa que aconteceu na vida deles e por permissão de Deus eles transgrediram, certo? Mas esse vídeo eu tô gravando para te mostrar que o Senhor tem grande misericórdia e Ele dá chances para que as pessoas voltem atrás, certo? Se arrependam, porque onde há o arrependimento há a misericórdia de Deus, entendeu? Então tem muitas pessoas, porque a gente vê muitos vídeos, né? E às vezes os irmãos contam aqueles testemunhos maravilhosos, né? Lindos, que o irmão ou nasceu num berço cristão, ou viveu toda a vida dele ali servindo a Deus, sempre em retidão, louvado seja Deus, né? Teve essa alegria que Deus proporcionou para ele, né? Porque é força de Deus, permissão de Deus. E os que tiveram tristezas, que transgrediram, que caíram, que foram enganados pelo maligno, muitas das vezes eles se sentem tão diminuídos, né? Tão sem esperança de ter salvação, tão indignos, né? E por causa disso eles nunca mais retornam na igreja, nunca mais buscam um caminho. Tem até denominações que acreditam e excluem o membro para sempre, né? Para sempre. E isso não é bíblico, né? Você excluir um membro para sempre, né? Então, esse vídeo é para que vocês tenham esperança, entendeu? E busquem ao Senhor enquanto é tempo, porque enquanto há vida, há esperança. Então, esse vídeo é para que vocês voltem ao Senhor. Não deixa de ir na igreja, entendeu? Não deixa de buscar o Senhor. Tenha fé, creia que o Senhor tudo pode, né?
Não existe pecado que não tenha perdão, a não ser a blasfêmia do Espírito Santo, né? E quando a gente está longe dos caminhos do Senhor, que a gente foi acusado, foi excluído, a tendência de você voltar a cada vez mais pecar, né? Por isso, busca uma igreja, né? Bíblica, uma igreja bíblica, onde há misericórdia, né? Para que você seja acolhido como ovelha, né? Porque o prazer do Senhor da ovelha que volta é muito grande, né? Então, se você nunca deixou os caminhos, louvado seja Deus. Mas se aconteceu alguma coisa com você transgrediu, volta correndo. Vai para os braços do Senhor, porque grande é a misericórdia dele. E os dias estão chegando, e o inimigo quer te acusar, te dizendo que você não tem mais direito, que você não pode mais. Não dá ouvido pro diabo, certo? O que eu tenho para te falar essa noite busca o Senhor, porque ele tem salvação para tua alma. Uma hora eu vou contar testemunhos de coisas que já aconteceram, de coisas que eu presenciei. E esse vídeo hoje é para te dar ânimo. Ergue a sua cabeça e marcha, tá? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como a gente leu aqui em Ezequiel, muitas coisas diante de Deus são injustiças. Não existe só um tipo de pecado. Não existe vários tipos de pecado. E às vezes a gente nos escorrega num, mas às vezes a gente erra no outro. Então o nosso caminho é o caminho da humilhação diante de Deus. Paulo falou que aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. Então todos os dias a gente tem que estar diante de Deus pedindo perdão a ele. E nos reconciliando e sendo humildes diante da presença dele, né? Porque Deus vê o nosso coração. É o nosso coração que ele vê. E às vezes pode ter maldades que estejam dentro de um coração de uma pessoa que é muito maior que às vezes um pecado visível, tá? Porque o Senhor olha o coração. E às vezes o teu coração ele não tem a maldade. E às vezes você se culpa, mas não é para você se culpar, é para você confessar os seus pecados diante de Deus, que ele é poderoso para te perdoar, tá? Volta correndo, vai correndo. Que Deus te abençoe, que você seja agregado junto ao povo de Deus, que é lá que é o seu lugar, viu? Boa noite, fica com Deus. Deus te abençoe.